Então, hoje o Senhor vem falar com nós através da primeira leitura. Fala sobre a Arca da Aliança, né? Onde Salomão ia levar para o templo, um lugar sagrado, digamos assim. E na Arca da Aliança, o que tinha dentro era as tábuas dos 10 mandamentos. E fala que a leitura fala que quem levava essa Arca da Aliança eram os querubim e, digamos assim, eram os querubins e os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Porque ninguém poderia tocar na Arca da Aliança. Porque alguém que tocasse na Arca da Aliança morria, não podia. Só era os sacerdotes e os querubins. E aí a leitura fala no final que cobriu com a glória de Deus tanto a Arca da Aliança de glória ali, que os sacerdotes não podiam fazer atividade. Saíram, não podiam fazer atividade, não conseguiram fazer por causa da glória de Deus. Então, o que é que demonstra hoje para nós essa leitura? Gente, as coisas de Deus é sagrada. Vou dar um ponto-chave aqui, que hoje as pessoas levam como se fosse uma coisa qualquer, e não é. Vocês estão vendo aí logo de frente o Santíssimo Sacramento, aí dentro da Eucaristia, onde Cristo revela que está aí o corpo, alma e divindade. Estou falando para os católicos, né? Os católicos que acreditam nisso, que ali está corpo, alma e divindade de Cristo. Então nós não podemos de maneira nenhuma, nós qualquer, tomar o corpo de Cristo. Nós não podemos pegar o corpo de Cristo. A gente devia ter mais cautela, mais respeito, mais amor sobre essa questão da Eucaristia, porque é o próprio corpo de Cristo. E a gente, todos nós, tinha e tem que fazer a referência. Antes de ir para a missa, antes de começar a missa, digamos assim, todos nós devemos ir lá no Santíssimo Sacramento primeiro, vá mais cedo, fale com Deus ali, entregue aquele momento, permaneça na missa. Quando você for passar na igreja católica que tem o Santíssimo Sacramento, vá lá visitar. Se você só ir e não falar nada de joelho, você já fez um respeito a Cristo que está ali. Então ele precisa ser muito visitado, onde ele está sendo rejeitado, jogado para escanteio. As pessoas não têm noção do que é o Santíssimo Sacramento. Se tivesse noção do que era o Santíssimo Sacramento, todos os dias a igreja era aberta e nós ia visitar todos os dias, se nós soubéssemos o valor que tem o Santíssimo Sacramento. É claro que quando a gente começa a visitar o Santíssimo Sacramento, começa a adorar o Senhor, a gente começa a sofrer mais um pouco. Por quê? Porque o inimigo não quer que você adore Jesus. O inimigo quer que você adore Ele. Então, quando a gente não tem o respeito e o zelo pelas coisas de Deus sagrada, a gente, digamos assim, perde o amor por Cristo. Porque quando a gente respeita as coisas sagradas, que eu estou dando um exemplo do Santíssimo Sacramento, onde hoje está sendo muito, tipo, sendo escanteio mesmo. A maioria das pessoas vai para a igreja, mas não vai lá no Santíssimo Sacramento para adorar o Senhor, não vai. Então a gente temos que ir, mesmo na missa, antes da missa tem que ir. A gente for passar de frente à igreja que tem o Santíssimo Sacramento, a gente vai lá, faz a referência, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou a oração que você quiser, ou entrega seus problemas, agradece pelo que você tem. Tudo isso é oração e adoração
a Jesus. Então ele precisa ser visitado por nós, ser visitado por cada um de nós, católico, que é católico cristão, apostólico romano. Até porque o centro da missa é a Eucaristia, é o próprio Jesus. Se a gente tirar a Eucaristia, a missa não tem significado a missa, porque a missa está o foco todinho na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. É por isso que para a gente ser um ministro, uma pessoa ser um ministro, tem que ter um estudo, tem que ter um grande respeito, um grande temor, um grande zelo pelos Santíssimo Sacramento, tem que ter muita adoração, porque, gente, quando a gente pega esse compromisso, é um compromisso sério, não é qualquer um. Eu sei que está em falta das pessoas hoje, está em falta, né? A gente sabe disso, de pessoas que querem ser ministro da Eucaristia. E alguns que têm, não todos, mas alguns não vivem, digamos assim, corretamente, né? Apesar da fragilidade de cada um. Mas é um compromisso sério. E a gente tem que respeitar e amá-lo. Porque amar Jesus não é só dizer eu amo, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Não é só isso não. Amar Jesus também é fazer a referência, é visitar o Santíssimo Sacramento, não importa o dia, não importa a hora. A gente tem que estar fazendo essa visita, porque Jesus está aí, necessitando da nossa visita. A gente tem tempo para tudo, menos para o próprio Jesus. A gente somos ingratos, porque Jesus nos ama tanto, desde o começo, quando Ele nos criou, e até hoje deu seu Filho para morrer pregado numa cruz, sangrando, e não parou por aí. Hoje continua tentando nos salvar, quando Ele perdoa sempre a gente, está disposto sempre a perdoar. Então, o amor é muito grande pela humanidade que o próprio Deus tem. É por isso que o inimigo odeia a humanidade, ele quer destruir de qualquer maneira. Porque é um valor grande que Deus tem pela humanidade, o respeito. Deus, ele amou tanto nós ser humano, que ele tentou nos salvar, criou na gente, a gente, digamos assim, pecou, não tinha como mais ser salvo, ele enviou seu filho para tentar nos salvar, resgatar e acabar disso tudo. Ele ainda, hoje, a gente ainda ofende ele, ofende o filho dele, e ele está sempre disposto a nos perdoar, nos amando. Então, isso é um grande amor que ninguém tem por nós. Nem sua mãe, nem seu pai, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, nem minhas irmãs, nem minha mulher, nem sua mulher, nem seu esposo. Não tem um grande amor que nem o próprio Jesus tem por nós. Então cabe a gente também fazer nossa parte, adorar Ele, amá-lo e respeitar. Outra questão é dentro da igreja. A igreja é lugar sagrado. A gente devia ter mais respeito, não ficar conversando, não ficar tocando assunto que não é de igreja, não é de Jesus. Vamos conversar assunto que agrada a Deus e que seja de Deus na igreja. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.